Olá pessoal, seja bem-vindo, à nossa aula, onde nós vamos dar início eh, aos fundamentos do futebol de campo, tá? São fundamentos que são parecidos com os fundamentos do futsal. Vamos ver alguns aspectos que influenciam no futebol, diferenciar o futebol a nível profissional, do futebol escolar, tá? Vamos verificar também os métodos tradicionais de ensino, tá? Então essa aula tem como objetivo, a compreensão, a análise, que você possa analisar, verificar qual o melhor método para se trabalhar o fundamento, tá? Conhecer os fundamentos de uma sequência pedagógica para que você trabalhe com a sua equipe, com seus alunos, ok? Então beleza, vamos lá. Então nós temos aí, para iniciar, nós temos o futebol como modalidade esportiva específica. Então, nós estamos falando nada mais do que o futebol a nível profissional, tá? Então, ele tem como base o trabalho nos aspectos dos fundamentos técnicos, tá? Então, você, bacharel, você vai focar muito na parte de desenvolvimento, aprimoramento da técnica perfeita, Perfeita, acho que é possível a ser alcançado, mas você vai conseguir chegar próximo à perfeição, de uma boa execução dessa técnica. Então, basicamente, você vai trabalhar muito com isso. Você vai trabalhar também muito com a formação tática, Com estratégias, colocar a sua equipe para entender, quando, qual sistema tático utilizar, qual o melhor momento para se utilizar determinado sistema tático, as estratégias individuais, coletivas. Então, vai trabalhar muito essa preparação tática. Vai trabalhar também a preparação física, A gente sabe que o futebol, o tempo de jogo é muito grande, para poucas substituições, diferentemente do futsal, O atleta cansou ali, futsal é um jogo mais corrido, O atleta cansou ali, ele pode ser substituído, são substituições limitadas. No futebol não, são apenas 3, tá? E aí o atleta ele tem que estar fisicamente bem, para que ele possa acompanhar todo o jogo, e deixar substituições para questões estratégicas ou algum tipo de lesão, tá? Tem que ter um acompanhamento psicológico adequado, Nós temos atletas, afinal nós estamos lidando com atletas que têm problemas, Aliás, todo mundo tem, mas esses atletas, por exemplo, enfrentam problemas que a falta de gols, por exemplo, a pressão da torcida, a pressão da diretoria, empresários, tudo isso influencia na vida desse atleta. E é claro, ele também, a gente tem que trabalhar muito com a questão de conhecimento das regras básicas, As regras básicas que a gente utiliza muito, que vão estar na parte de regulamentação do jogo. Então, por exemplo, cobrança de um lateral, saída de bola, tiro direto, tiro livre indireto, impedimento. Então ele tem que ter essa noção, de regras, tá? E aí, quando nós falamos do futsal como proposta educativa, nós temos uma diferença praticamente que radical. Então, como nós dificilmente você vai encontrar alguma escola, isso, alguma escola pública que trabalhe o futebol, qual é o outro esporte similar e que foi originado através do futebol que nós podemos utilizar? É o futsal, tá? Então, diferentemente, ou no futsal ou no futebol, nós vamos trabalhar o combate à violência e ao consumismo, Então, aqui, esses aspectos que a gente trabalha no meio escolar, a gente não trabalha com foco, na competição, não trabalha com foco em busca de resultados, nós trabalhamos com a formação integral desse aluno, formando ele para ser um cidadão crítico, tá? Então nós vamos trabalhar o combate à violência no esporte, A questão da violência no futebol, o consumismo, porque Neymar, Messi, sei lá, utiliza essa marca, eu só quero comprar essa marca, os merchan aí que a gente tem aí.
a diferença entre meninos e meninas, tá? Isso é algo que vem durante anos, né? Debatendo, né? A questão menino joga com menino, menina joga com menina. Futebol é coisa de menino e voleibol que é coisa de menina, ginástica. Então isso não existe mais, né? Hoje nas aulas de educação física, por exemplo, quem é do meio escolar já sabe que tem que ter essa mistura, né? Tem que ter essa aproximação de gêneros, né? E não a diferenciação, tá? Então nós temos que abordar muito isso aí. A apreciação crítica, né, do esporte, é, sempre levando o aluno a pensar, tá? Atenção à diversidade, utilização de espaços públicos para estar praticando, né, o esporte, problematização das regras. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com um futebol inclusivo, um futebol adaptado, para que todos possam participar, independentemente, tá, de questão de habilidade. Então, essa problematização das regras, essa adaptação, né, ela vai ser muito trabalhada, tanto a parte de cooperação, e é claro, é óbvio que a gente não vai deixar de trabalhar também os conhecimentos prévios, né? As regras, né? Os fundamentos, história, tá? Então, assim, quando a gente fala de conhecimentos prévios, não quer dizer que nós não vamos trabalhar fundamentos dentro da escola. A gente trabalha sim, claro, né? Tem um momento de essa modalidade se tornar competitiva, tá? Mas é diferente a proposta educativa para a proposta de esporte a nível profissional, tá? Só para vocês entenderem essa questão. Aí logo depois nós temos uma lei conhecidíssima, né, no meio esportivo, é a lei que regulamenta, né, toda a parte de organização, né, de atletas, equipes, tá? E em especial, para nós profissionais da educação física, ela faz uma separação, né, ela divide os desportos em três. Quais são esses três desportos? Então, no capítulo 3, em especial, no artigo 3, nós temos lá o desporto educacional, que é o desporto que ele está diretamente ligado ao meio escolar, tá? Evitando a seletividade, evitando, né, a hipercompetitividade, não que não possa ter, claro, a gente tem os torneios escolares, né, os interclasses, né, mas tem que evitar, né, essa hipercompetitividade, né, afinal, como eu já disse, o objetivo lá é levar formação do cidadão, formação integral do aluno, né, como pessoa crítica, pensador e etc. Então, esse é o desporto educacional. Depois nós temos o desporto de participação, que nada mais é do que aquele esporte, né, nos momentos de lazer, aquele treino que eu tenho na segunda com os amigos, né, e normalmente tem um churrasco depois. Então isso é visando, né, esse tipo de desporto é visando, né, tanto a finalidade de contribuir com o meio social e com a saúde e preservação do meio ambiente, ok? E aí, como terceiro aqui, nós temos o esporte, né, o desporto de rendimento a nível profissional, tá? Na busca de obtenção de resultados. É aqui que essa lei ela vai amparar o atleta, tá? Questão de patrocínio, questão de passe, né? Contratação. Então essa lei hoje ela ampara o atleta, tá? Então nós temos essas três divisões aí, ok? E aí, para entender agora um pouco da relação dos domínios de comportamento no futsal, o cognitivo, o motor e o afetivo, tá? Qual a influência que esses domínios têm no meio do futebol, né? O domínio cognitivo, a parte da mente,
Domínio motor, a parte física, né, das capacidades físicas. E o domínio socioafetivo, a parte emocional, a parte social, tá? Esses três elementos aí, eles estão ligados, tá? Um está ligado ao outro. Não adianta, é um tripé, né, gente? Não adianta o meu físico estar bem se o meu cognitivo não está. Então não adianta. O atleta está bem fisicamente, mas ele está com o pensamento em outro lugar, ele está com a mente, né, com problemas, ele não consegue raciocinar, ele não consegue se equiparar aos seus colegas, né, ele não consegue se desenvolver, tá, na parte estratégica, na tomada de decisão rápida. Então tem que ser trabalhado tudo, né, de forma igual. Então os três estão entrelaçados e tem que ser desenvolvido, né, igualmente. Lógico que um ou outro vai ter um desenvolvimento maior, mas os três têm que ser trabalhados, tá? Então vamos lá. O domínio psicomotor, né, é a expressão por meio dos gestos motores e capacidades físicas utilizadas no futebol. Quais são esses gestos motores e capacidades físicas? Quando nós falamos de gestos motores, por exemplo, nós estamos falando, né, dos movimentos específicos do futebol. Então, quais são os movimentos que são específicos do futebol? A recepção, o passe, o chute, tá? A condução de bola, né? O drible, a finta, esses são movimentos específicos do futebol, né? São os gestos motores que nós vamos trabalhar muito. E quais são as capacidades físicas, né, que nós conseguimos trabalhar, que são utilizadas no futebol? A velocidade, força, né, flexibilidade, agilidade, né, resistência. Essas são as capacidades condicionantes, né, que são trabalhadas no futebol. E aí, em relação ao desenvolvimento, né, dos fundamentos técnicos, a gente trabalha sempre os dois lados. É como eu disse na aula prática. Eu não posso só trabalhar a parte dominante do meu atleta. Eu tenho que entender que ele tem que estar preparado para chutar tanto com a direita quanto a esquerda. Ele vai precisar em um ou outro momento. Então ela tem que ser desenvolvida. Óbvio que vai ser com maior dificuldade, mas ela tem que ser trabalhada, ok? Nas atividades ela tem que ser trabalhada. Trabalhar situações reais de jogo. Nós vamos entender, né? Vocês vão entender mais lá na frente essa questão de trabalhar situações reais de jogo, né? Em relação a alguns métodos, tá? E aqui eu coloquei, por exemplo, com um exemplo, a tabela de Galloway 2005. Por quê? Como saber qual método aplicar? Como saber quais movimentos trabalhar de acordo com a faixa etária? Então, essa tabela, ela te dá esse tipo de informação. De acordo com a faixa etária, eu vou trabalhar movimentos especializados, rudimentares, aí vai depender, né, da faixa etária da equipe que você vai estar à frente. O domínio cognitivo, que nos remete ao raciocínio no jogo, a tomada de decisão rápida, tá? Então, o desenvolvimento cognitivo ele é de extrema importância no jogo de futebol. Alguns acham que não, o jogador não precisa pensar, ele não precisa ter o pensamento rápido, ele não precisa trabalhar com a mente, não é só corpo. Será, gente? Então, está aqui um exemplo onde ele vai trabalhar muito cognitivo e basicamente sob pressão. Então, quando ele está na marcação ou no contra-ataque, ele tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Ele dá o combate enquanto defensor ou ele espera? Ele está seguindo no contra-ataque, com um colega na esquerda, um colega na direita e um único marcador à frente. Ele dribla e finaliza ou ele toca para a esquerda ou para a direita, para o companheiro que está melhor colocado? E aí? Então ele tem que ter uma tomada de decisão muito rápida para isso. E isso depende muito, né, desse desenvolvimento cognitivo, né, bem trabalhado, bem aguçado, tá, para que ele possa ter essa tomada de decisão. Então Piaget, né,
eu coloquei aqui como referência, tá? Construção do conhecimento, onde tem lá as partes sensórias motor, né? Pré-operatório, operações concretas e formais, tá? Que o indivíduo é trabalhar de acordo com as fases, tá? Então o domínio cognitivo, ele tem sim uma ligação direta dentro do futebol, principalmente no que se refere à questão tática, tá? Porque a tática, ela se refere à estratégia. Qual a estratégia que eu vou utilizar para vencer esse adversário? Como que o meu adversário joga? Qual que é a formação tática? Qual o sistema tático utilizado? Eu estou precisando do resultado? Tem que ir para cima? E aí são diversos fatores que você, enquanto profissional, tem que estar atento a isso. Então, o seu atleta lá, ele vai sim, ele tem que estar bem preparado no domínio cognitivo nessas situações ofensivas e defensivas, ok? No que se refere ao domínio socioafetivo, né? Influencia também o aspecto emocional, tá? Então eu evidenciei 3 aspectos aqui que são ressaltados, né? A autoimagem. Então, como que esse atleta se vê? Qual a noção dele de corpo? Qual a imagem que ele tem dele como atleta? A relação interpessoal. Como que está o convívio desse meu atleta com os restantes do grupo? Será que está tendo uma boa convivência? Será que eles estão tendo um respeito mútuo, uma colaboração, né, motivação um para com o outro, na verdade? Então esse relacionamento interpessoal ele é importantíssimo, porque se o meu atleta ele se sentir dentro de uma equipe onde ele é menosprezado, onde ele é deixado de lado, ele dificilmente ele vai conseguir se desenvolver e praticamente ele vai ser dispensado e ele não vai conseguir, né, alcançar os objetivos dele. Valorizar mais o processo do que o resultado. Quando a gente fala em valorizar mais o processo do que o resultado, por exemplo, é o que aconteceu, né, conosco, né, na escola onde eu trabalho. A gente trabalhou durante um ano inteiro, né, para uma competição. Então, toda semana era treino, 3 vezes por semana, durante um ano inteiro, até chegar à competição. Nós visamos, né, nós visávamos o resultado, que era o primeiro lugar, era ganhar, era ser o vencedor do campeonato. Mas nós chegamos à final, ficamos em segundo e nós compreendemos que o trabalho foi feito, o processo foi bem elaborado. Então os meus alunos, por exemplo, não queixaram tanto por conta que eles viram o trabalho, a dedicação dos técnicos, ok? Então nós valorizamos mais o processo, tá? Do que o resultado. Toda essa parte de treinamento, quem está no meio aí, por exemplo, desde a musculação, é um processo, não é do dia para a noite. Você não constrói algo, uma equipe vencedora, você não constrói um corpo, você não constrói isso da noite para o dia. É um processo, é uma vivência, tá? Então nós temos que valorizar o processo mais do que o resultado, ok? Aí nós temos lá os fatores que influenciam os fundamentos técnicos individuais no futebol. Quando nós falamos de fatores que influenciam dentro do futebol, nós estamos falando de fatores extrínsecos e intrínsecos. Quais são esses fatores extrínsecos? Estímulos ambientais, condições e situação do jogo. Então, por exemplo, se meu atleta ele é fraco psicologicamente, por exemplo, ele vai ser influenciado por uma torcida que quando coloca uma pressão, se ele não acerta um passe, a torcida começa a vaiar e o rendimento dele cai, ele não consegue render mais o que ele rendia porque o psicológico dele está abalado. Tá? Se for um jogo com busca por um resultado, ele vai aquela pressão, né? Principalmente se for um atleta do nível aí, né? Um atleta que ele, um exemplo, o Neymar, por exemplo, vou dar um exemplo, um atleta de ponta. Então ele vai sentir, se ele tiver com o psicológico abatido, ele não vai render. Então esses são os fatores intrínsecos, né? Que vêm de fora. E os intrínsecos são as características físicas hereditárias. Então, meu atleta ele vai ser influenciado sim pelas características, né,
de linhagem, de família, tá? Ele vai ser, essas são as partes intrínsecas, tá? E aí nós vamos entrar nos fundamentos técnicos do futsal. Ao se trabalhar com fundamentos de qualquer esporte, nós temos uma sequência pedagógica para seguir. Nós não podemos simplesmente começar por qualquer fundamento. Ah, vou começar pelo chute. Hoje eu vou trabalhar chute. Como que você vai trabalhar chute primeiro se ele não sabe receber essa bola, dominar essa bola, controlar essa bola, passar essa bola, conduzir essa bola, para depois aí você trabalhar o chute, tá? Então existe todo esporte, existe uma sequência pedagógica a ser trabalhada. Lembre-se sempre do mais fácil para o mais complexo, ok? Então vamos lá. Qual é essa sequência pedagógica? Primeiro nós temos a recepção. É o primeiro fundamento a ser trabalhado, tá? Depois nós temos a condução, passe, né, chute, drible, finta e cabeceio, tá? Mas o, o importante é trabalhar a parte de receber essa bola primeiro. Primeiro, quando a bola chega ao meu encontro, eu tenho que primeiro receber ela, para depois eu analisar qual o fundamento, qual a execução, o que, que eu vou fazer. Eu vou passar, eu vou chutar, eu vou conduzir, o que é que eu vou fazer? Vou driblar? Então eu tenho que primeiro começar com a recepção. Ok? Então a recepção de bola nada mais é do que a ação de receber a bola e manter sob o controle. Quando nós falamos de recepção de bola, nós englobamos, tá, ela em três. A recepção, que é o primeiro toque, tá? O primeiro toque da bola no seu corpo, na parte do seu corpo. Depois nós temos o domínio, que é a diminuição da velocidade da bola. E por último, e a terceira parte, né, que é o controle de bola, que é quando ela está, né, sobre o meu domínio, né, sobre o meu controle no raio de proteção e que ela é sequência para o próximo fundamento. Então depois que eu recebi, né, que eu toquei com a primeira parte do corpo, que eu matei a velocidade dela, que eu dominei, matei a velocidade, e eu controlei, ele está no meu raio de controle para dar ação para o próximo fundamento, e isso tudo engloba a parte de recepção, ok? Ela tem importância na possibilidade de agilizar o jogo, né? E oferece condições para os demais fundamentos, ok? Aí nós vamos ver a classificação, tá? Então vamos lá. Em relação à trajetória da bola. A trajetória, né, é o caminho que essa bola ela vai tomar. Então, por exemplo, a direção é diferente. Eu quero chutar essa bola, né, em algum lugar. É a direção, a trajetória, como essa bola vai chegar até você ou no local que você, né, está esperando. Então, por exemplo, nós temos três tipos de trajetória de bola, tá? Nós temos paralela ao solo, nós temos parabólica e nós temos perpendicular. Mas e as outras, professor? Então vamos lá. Quando nós falamos da trajetória paralela ao solo, ela vai ser rasteira, ela vai ser meia altura e ela vai ser alta. Ela pode vir rasteira, com meia altura, ou ela pode vir alta. Compreende todas a paralela ao solo, tá? Depois nós temos a parabólica. Qual que é a característica para identificar uma trajetória parabólica? A distância é maior do que a altura. Então a distância que a bola percorre é maior do que a altura, ok? E que é ao contrário de perpendicular, que a altura ela é maior do que a distância. Então a bola ela sobe mais, né, do que a distância que ela percorreu. Ok? Então essas são as três formas de trajetória que a bola pode percorrer. Ok?
em relação à execução, né, a parte do corpo que você vai receber essa bola. Então nós temos lá, por exemplo, recepção com o pé, né? Ela vindo com rasteira, eu posso receber com a parte interna do pé, com a parte externa, a parte lateral do pé, e com a planta do pé ou solado do pé, tá? Então, quando ela vem rasteira, eu tenho essas três formas de recepcioná-la. Quando ela vem meia altura, eu posso recepcionar ela com a coxa, com o pé, com a parte interna, externa, né? E a parte anterior da coxa, ok? Quando ela vem parabólica, eu posso recepcionar ela de cabeça, de peito, coxa, dorso do pé e solado do pé. Dorso do pé é o peito do pé, em cima do pé, tá? Solado do pé todo mundo já sabe. Quando ela vem alta, eu posso recepcionar ela com a cabeça e com o peito. Quando ela vem perpendicular, eu posso recepcionar ela com a cabeça, com o peito, com a coxa, com o dorso do pé e com o solado do pé, ok? Então essas aqui compreende a forma de execução de cada uma, tá? Ah, mas eu posso recepcionar, por exemplo, uma bola parabólica com outra parte que não seja essa aí? Pode, se você conseguir, entendeu? Posso recepcionar uma bola meia altura com o peito? Pode, ué. Aí vai depender da altura e estatura do cidadão. Então não tem regra que tem que ser essa aqui tem que ser com essa, tá? Mas é só para vocês conhecerem as partes, né, de execução de toque da bola com o corpo, tá? Então aí, nós temos a trajetória aí, né? Ela está descrita aí como a parte de pontilhados e a parte preta aí é o solo, tá? Então aqui as três, né, que eu já falei: rasteira, meia altura, que é a rasteira, meia altura e alta. As três estão paralelas ao solo, ok? Então elas compreendem a trajetória paralela. A D, a trajetória, ela é parabólica. Por quê? Porque a distância que a bola percorreu, ela é maior do que a altura. Perpendicular, a altura é maior do que a distância que ela percorreu, tá? Então a distância é mais alta no perpendicular. Ok? Então essas são as nossas trajetórias. Muito fácil, né? Então nós temos aí as partes, né? Aqui a gente vai pegar a parte do dorso do pé, tá? Aqui dorso do pé também, coxa, peito, parte interna do pé, parte externa do pé, planta do pé, o solado, cabeça, tá? São algumas imagens. Tem um artigo que no material eu deixei para vocês, tá? Vai estar disponível. Ok? Então, gente, essas são as formas de recepção, né, domínio e controle de bola possíveis que a gente consegue identificar. Ok? Tranquilo? Então vamos lá para a condução de bola. Então, qual que é a definição de bola? É o deslocamento, né, do jogador com posse de bola, tá? Mantendo ela o mais próximo possível do corpo, né? Então não adianta eu conduzir a bola, né, com a bola distante de mim. Isso acontece muito no futebol. Aí acontece, né, do atleta perder o controle da bola, né, o adversário toma essa posse de bola, tá? Então, por exemplo, quem tem essa característica de conduzir a bola próxima do pé, Messi, por exemplo, ele tem essa característica, tá? Aí tem a importância, né, de manter a bola sob seu controle nos deslocamentos em todas as direções da quadra ou do campo, né? Aí nós temos as três trajetórias possíveis de condução. Então nós temos em linha reta ou retilínea. Nós temos em zigue-zague, tá? Então essas zigue-zague são de qualquer
trajetória onde se tem algum tipo de curva. E nós temos a trajetória de condução de bola circular. Normalmente, essa aqui, né, eu utilizo com mais velocidade. Essa aqui, quando eu quero desviar de um obstáculo. E essa aqui, normalmente, eu faço com a função de proteção de bola. Então, toda a condução, normalmente, eu tenho que tentar proteger essa bola, tá? Então, vamos lá. Então, aí nós temos a trajetória retilínea, sinuosa, alguns exemplos aqui, por exemplo, e circular, tá? Então, são as três formas que a gente já falou anteriormente. Quanto à execução, com a parte interna do pé, planta do pé, tá? Então, qual que é a característica de cada uma? Por exemplo, quando eu quero fazer uma condução com a parte interna do pé, é quando eu faço uma condução onde não exige tanta velocidade do meu atleta. Então, eu vou conduzir ali mais tranquilo, sem tanta velocidade, tá? Aí eu utilizo normalmente a parte interna do pé. Se eu quero uma condução, né, normalmente mais curta ou com a finalidade de proteção de bola, normalmente eu utilizo a planta do pé, ok? Então, entendido? Pouca velocidade, parte interna do pé. Deslocamentos mais curtos, solado ou planta do pé. Quando que eu vou utilizar a parte externa? Normalmente, quando eu quero alta velocidade e com progressão de drible. Tá? Então, eu preciso executar um drible em alta velocidade. Normalmente, eu utilizo a parte externa do pé. Quando eu quero um deslocamento em alta velocidade, eu utilizo o dorso do pé. Então, cada parte de execução, né, do pé, ela tem uma função e uma característica, e eu vou utilizar no momento adequado, ok? Então aí nós temos a proteção de bola, tá? Normalmente, toda condução ela tem que estar relacionada a proteger a bola, entendeu? Você tem que estar protegendo essa bola para que você não perca, né, a posse da mesma, ok? Então a gente faz essa condução em forma de proteção. Gente, né, condução tranquilo, tá? Bem explicado, né? Tem um material onde vocês vão ler, bem tranquilo. Leu, entende rapidamente, tá? O passe, né, é o ato de entregar a bola diretamente a um companheiro, tá? Então, o passe é um dos fundamentos também que tem uma importância muito grande dentro do esporte, dentro do jogo, dentro do futebol, tá? Esse passe ele possibilita, né, o jogo em conjunto, progressão das jogadas, né, seja um dos fundamentos mais importantes, né, pois as movimentações dos atletas são intensas e, de certa forma, imprescindíveis para o desenvolvimento da mecânica do jogo. Então, por exemplo, quando eu tenho um objetivo de troca de passe, eu descanso o meu jogador, que às vezes ele está exaustivo ali, eu descanso o meu jogador, eu consigo manter a posse de bola por maior tempo com a minha equipe. Então, essa é a finalidade do passe. Para que eu possa também chegar à finalização, a bola vai vir de um passe para alguém, ok? Sempre vai vir um passe executado de alguém para alguém, ok? Então vamos lá entender. Em relação à distância, então nós temos passes curtos, médios e longos. Então, os passes curtos são aqueles de até 10 metros. É considerado um passe curto. De 10 a 20 metros é considerado um passe médio. E acima de 20 metros é considerado um passe longo. Ok? Se você for pegar em relação ao futsal, por exemplo, né, até 4 metros é um passe curto. De 4 a 10 metros é um passe médio. E de acima de 10 metros é considerado um passe longo. Ok? Qual a trajetória, né, da bola, por exemplo, em relação ao passe? Eu posso ter um passe rasteiro, meia altura, parabólico e alto.
são os mais utilizados no futebol. Normalmente, né, só voltando um pouco, normalmente no futsal eu utilizo muito domínio com a parte da planta ou sola do pé, solado do pé. Então é por conta é, de uma fácil recepção, né? Mais fácil, tá? A bola ela vem mais rasteira no futebol, no futsal, diferentemente do futebol. Futebol eu utilizo muito a recepção com a parte interna do pé, tá? Você vê que de um esporte para o outro muda muito, tá? Em relação à execução do passe, então eu posso utilizar a parte interna, externa, anterior, né, bico do pé, antero-superior, que é um gancho cobertura, eu pego o início do pé, solado e dorso do pé. Então cada um aqui tem uma característica, né? O passe com a parte interna, por exemplo, é um passe que eu tenho maior precisão e maior facilidade. Tá? Eu consigo direcionar essa bola com a parte interna, não, talvez não com 100%, mas mais próximo de onde eu quero, de onde é o alvo. Com a parte interna existe externa existe uma técnica maior, anterior de bico normalmente é mais complexo, tá? E com dorso normalmente eu utilizo, né, uma força maior, né, passes mais longos, ok? Então aí, a parte interna do pé, a parte externa, bico, antero-superior, que é a parte ali de início do pé, solado ou planta do pé, dorso do pé, que é o peito do pé, né? E aí nós temos em relação ao espaço de jogo. Eu tenho normalmente no futsal, eu consigo executar passes pela lateral, pela diagonal, passes paralelos e passe em profundidade. Então esses são os 4 tipos de passes, né, que eu consigo. Então passes pela lateral, passes na diagonal, passes cruzando, que pode ser considerado também um passe em profundidade, que é aquele passe normalmente que a gente fala enfiada de bola, e passes paralelos relacionados ali mais ou menos ao centro do campo. Passes que exigem uma maior habilidade técnica do executante. Passes de coxa, passes de peito, passes de cabeça, passes de ombro, calcanhar, parabólico ou cavado. Então esses são alguns passes, tipos de passes, né, que normalmente vai executar, né, vai solicitar uma qualidade técnica, né, maior do atleta. Não que os outros sejam mais fáceis, mas em relação a esses são sim mais fáceis, tá? Então aí nós vamos entrar na parte de chute, né? O chute ela nada mais é do que a impulsão dada à bola, né? Ou impacto do pé na bola, ok? E tem a importância de alcançar o ápice no jogo. Qual que é o ápice do jogo? É o ponto maior. E o ponto maior do jogo é o gol. Então, quando eu trabalho com chute, é o objetivo fazer o gol. Em relação à trajetória, então as mesmas do passe: rasteiro, meia altura, alto e por cobertura, tá? Então são os chutes em relação à trajetória que eu tenho. Em relação à execução também, né, são basicamente os mesmos do passe. Então eu vou utilizar a parte interna para chutar. Quando eu chuto com a parte interna, eu tenho uma precisão maior, né, um chute mais fácil, tá? Ele sai mais preciso. Quando eu chuto com a parte externa, ele sai com um pouquinho mais de força, mas exige uma técnica, né, maior do atleta. Chute de bico é um chute com muita força, mas é um chute que ele não tem direção. Difícil você encontrar 100% precisão no chute de bico, tá? Normalmente, dificilmente ele ir na mesma direção que você pensou.
Dorso do pé, o peito do pé é um chute mais forte, né? Normalmente o mais utilizado. Antero superior, passe de gancho, né? Por cobertura do goleiro, normalmente exige muita habilidade técnica do jogador. Temos chute bate pronto, que é aquele que a gente fala de primeira. O voleio e a bicicleta. Aqui é onde o voleio, o atleta lança o corpo normalmente de lado. A bicicleta, o atleta lança o corpo para trás. Também bastante utilizados, né, no futebol. Aí nós temos os tipos de chute, a parte interna com a parte externa, bico e dorso do pé aqui, tá? Bate pronto, né? E a bicicleta, tá? O atleta lança, né, o corpo para trás. Drible e finta. O drible nada mais é do que ultrapassar o adversário com posse de bola. Diferente de finta, que é ultrapassar o adversário sem a posse de bola, tá? Então, eu posso utilizar os dois juntos. Eu posso ultrapassar o adversário com posse de bola utilizando também a finta, tá? E quanto ao objetivo, né? Então, eu tenho o drible ofensivo e o drible defensivo. O ofensivo é óbvio, quando tem a meta adversária, né, como alcance, como objetivo. E o drible defensivo, quando eu tento manter a posse de bola, né, em minha equipe e para me dar condições de segurança. Ou seja, é o último recurso que eu vou utilizar na área no meu campo de defesa é executar um drible. E corre grande risco de jogador, né, não ser feliz nessa ação. Então nós temos o drible simples, complexo e clássico. Quais são os dribles simples? As puxadinhas para trás, com o solado dos pés, né? Com a parte interna e externa dos pés, quando normalmente eu só ultrapasso, eu passo pelo adversário. Complexos, que são associados à finta, né, com o corpo. Então, o seu passo do adversário com bola, mas fazendo um ginga de corpo, enganando ele. Os clássicos, né? Chapéu, o lambreta, elástico, meia-lua, bola por entre as pernas do adversário, são dribles mais clássicos e também que exigem também uma boa habilidade técnica do meu atleta. Cabeceio. Ah, tá. Então, só retornando aqui, galera, uma revisão. A questão técnica do chute também, ela demanda um conhecimento, tá, em relação à execução do chute. Então, para o chute ele sair, a questão técnica, né, próximo à questão da perfeição, o meu pé de apoio, que é o que me dá equilíbrio, né, ele tem que estar ao lado da bola, né, próximo da bola, tá, mas ao lado, na mesma direção, paralelo, tá, e não à frente. Quando eu coloco esse pé à frente ou mais atrás, esse chute ele pode sair não da forma que eu queria que saísse. Tá? Então a execução perfeita, né, a técnica perfeita é que esse pé de apoio esteja ao lado da bola. Tá? Então normalmente o chute, quando eu executo o chute, esse chute ele sai em linha reta. Normalmente você chuta reto, tá? Para ele conseguir uma curva, né? Sai um chute com meio curvilíneo, né? Normalmente vai demandar uma técnica maior também do meu atleta, né? Do meu jogador, ok? Fundamento cabeceio, né? É o ato de golpear a bola com a cabeça. Quanto ao objetivo, ele pode ser ofensivo, quando eu quero marcar um gol, e pode ser defensivo quando eu quero retirar essa bola, né, do meu campo defensivo, da minha área defensiva. Então ele tem esses dois fundamentos aqui, esses dois objetivos. Quanto à execução, eu posso fazer um cabeceio parado ou com salto, com a parte frontal, lateral
para trás e com mergulho. Então, normalmente, é a melhor parte do corpo para você executar o cabeceio é com a testa, tá? Você não vai sentir tanta dor, né? A pressão da bola, né, vai ser maior, tá? Mas isso de acordo com a posição, como que essa bola vai chegar, né? Se você vai conseguir utilizar, tá? Essa parte, ok? Então aí, por exemplo, né? Olha para vocês verem, mergulho, olha aí a altura em relação. Então é isso, pessoal. Esses foram os fundamentos, tá? Para você conseguir um conhecimento, né, mais aprofundado em relação a cada um, né? Além do material que eu vou disponibilizar, tem alguns livros na biblioteca, na faculdade e também tem na biblioteca digital, ok? Então vamos lá. Como trabalhar com esses métodos de ensino, né, na educação e no esporte? Então, todos os professores em suas atividades de ensino devem ter conhecimento do processo de aprendizagem dos métodos a serem aplicados. A palavra método se refere ao caminho que nós vamos percorrer, né? Então, nós temos que conhecer a parte de fundamentação básica, técnica, e conhecer quais são os melhores métodos para se trabalhar, né, para o desenvolvimento, para nós alcançarmos o objetivo em relação a esses fundamentos. Tá? Vamos conhecer agora os métodos tradicionais e os métodos modernos. Os métodos tradicionais nós temos três, que é o que nós já conhecemos, nós vimos em natação, que é o método analítico, global e método misto. Então vamos lá. Então o método parcial analítico aí, ou analítico sintético, a ênfase está nos aspectos técnicos, né? Então já fica bem claro na execução de elementos fundamentais, como, olha aqui, ó, os fundamentos básicos. Então, quando eu quero trabalhar especificamente, né, melhoria, aprimoramento do trabalho técnico de fundamentos, eu vou utilizar, é óbvio, o método parcial analítico, tá? Se eu pego uma equipe que não consegue ter uma boa recepção, perdendo controle de bola, não consegue executar um bom passe, chute saindo, né, tudo errado, então eu tenho que trabalhar muito bem essa questão da fundamentação técnica e eu vou utilizar o método parcial analítico. Tá? Qual que é a vantagem? Facilidade de ser implementada, né? Que a gente vai trabalhar só com fundamentos. Não necessita tanto de tantos materiais alternativos. O professor precisa ter conhecimento específico da técnica. Então, quem vai trabalhar com essa parte técnica, o profissional precisa ter o conhecimento e conseguir demonstrar essa técnica corretamente. Os alunos têm chance de iniciarem a partir da execução de elementos mais simples e menos complexos do jogo. Então, é aquilo do mais fácil para o mais complexo. Então, devido ao fato do processo de aprendizagem serem desenvolvidos por etapas, né, há considerável possibilidade de êxito na execução dos elementos técnicos. Então, como o método analítico ele trabalha com etapas, né, eu vou atingir a primeira etapa, passo para a segunda etapa e por aí vai, de acordo com o seu plano de treino ou o seu plano de aula, né, que é a mesma coisa. Então, a chance de obter êxito, né, de aumentar e melhorar essa qualidade técnica é muito grande. Então, essa é a vantagem do método analítico. E quais são as desvantagens? Não possibilita, pelo menos a princípio, satisfação que o jogo proporciona. Então, é óbvio, né, que eu trabalhar em uma aula somente fundamentos não tem o mesmo prazer do que você estar jogando futebol, né? O jogo propriamente dito. A aula pode acontecer de maneira monótona,
especialmente para os mais habilidosos. Por que essa aula fica monótona? Porque os mais habilidosos eles atingem primeiro, né? Eles conseguem chegar, né, no objetivo, alcançar o objetivo mais rápido do que aqueles menos habilidosos, e a atividade para eles vão ficar monótona. Já conseguiu, não tem mais atividade para desafiar ele, ok? Então essa é a desvantagem de utilizar esse método. Aqueles que apresentam mais facilidade na execução dos movimentos sentem-se amarrados, presos às sequências, tá? Então é o que eu já falei anteriormente. O aluno dificilmente consegue visualizar a relação do exercício com o jogo, o que pode dificultar a tomada de decisão. Então, por exemplo, é um método, às vezes, que é uma das desvantagens maiores que eu consigo identificar nesse método. Por quê? Porque o aluno ele fica mecanizado. Ele fica mecanizado apenas naquele movimento, né? Então ele aprimorou aquela técnica daquele jeito ali. Então ele está mecanizado, tá? E aí, quando ele vai executar esse fundamento em situação real de jogo, quando tem uma pressão do adversário, por exemplo, aí ele não consegue. Ele apavora, ele não tem o mesmo tempo, né, a mesma disponibilidade para fazer isso numa situação real de jogo. Então, o que acaba sendo uma das maiores desvantagens desse método. E a metodologia ela corre alheia ao jogo, né? Diferentemente do jogo, é o que eu acabei de falar. Quais são as consequências? Como eu já falei, o atleta fica mecanizado, pouco criativa, comportamentos estereotipados, né? Problemas na compreensão do jogo, leitura deficiente, soluções pobres, né? A aula é centrada apenas em exercícios. Então, gente, ficou bem claro, né? Como que é esse método analítico. É um método muito bom quando você pretende, né, trabalhar com sua equipe a melhoria, o aprimoramento, né, da qualidade técnica em relação aos fundamentos. Mas agora, quando isso vai ser trabalhado em situação de jogo, aí já é uma desvantagem, tá? É um, é um método que eu trabalho por partes, né, por etapas, tá? E foco exclusivamente nos exercícios. E o método global, né, ou global funcional, é orientado exclusivamente para o jogo. Então nós já conseguimos verificar aqui uma das principais diferenças entre o método analítico e o global. O analítico eu foco só em exercícios. O global eu já exclusivamente para o jogo. Tá? Os autores caracterizam essa metodologia como um método de confrontação. Vamos lá. Quais as vantagens? O desejo dos alunos de jogar é atendido. Então esse aluno ele vai ter mais prazer, ele vai conseguir, né, se adequar, ele vai ter mais motivação para vir treinar, porque ele sabe que ele vai jogar. Os elementos do jogo são desenvolvidos em condições reais e não necessita ser decomposto em um elemento tão básico. Então, esses fundamentos vai acontecer durante a situação de jogo. A relação entre aluno é mais efetiva. As destrezas motoras e o conhecimento tático do jogo podem ser desenvolvidos simultaneamente, ou seja, no próprio jogo, o aluno ele vai conhecendo as questões táticas, técnicas, né? Os jogadores podem vivenciar diversas experiências de jogo, isso é óbvio, né? Cada jogo, cada partida, cada momento, cada reinício, início de jogo, ele vai estar com momentos diferentes. Organização e desenvolvimento das atividades são considerados simples, né? Não tem a mesma cobrança, não tem a mesma preocupação com a técnica quanto o método analítico, tá? Então, essas são as vantagens. Qual que é a desvantagem do método? A confrontação pode representar uma sobrecarga. Então, por exemplo, quando nós falamos de confrontação, esse aluno, basicamente, ele vai sofrer uma pressão. Se for um aluno com um nível, né, mais baixo em relação ao outro atleta, ele não vai conseguir executar bem e isso vai atrapalhar o desenvolvimento
técnico dele. A possibilidade de sucesso não é tão frequente e comum na metodologia parcial, isso é óbvio, né, por conta da situação do jogo. Ele não vai ter uma concentração específica no fundamento. O aluno menos habilidoso pode ser excluído e a aprendizagem pode ser retardada, isso é óbvio, né? Quando se tratando em situação de jogo. Óbvio que o menos favorecido, menos habilidoso, ele vai ser engolido, ele vai ser excluído, ele vai ficar desmotivado, né? Quando ele for colocado junto com os mais habilidosos, tá? E consequentemente as habilidades dele vão estagnar. A execução inadequada de movimentos e comportamentos táticos incorretos são mais frequentes e descontrolados, pois o professor dificilmente consegue corrigir ou visualizar todos os erros, tá? Então, por exemplo, gente, qual que é a desvantagem desse método, né? Primeiro que esse método, ele foi o primeiro, né? Nós falamos isso na semestre passado, ele foi o primeiro método a surgir, a ser criado. É um método, ou seja, um método bem rudimentar, né? Ou seja, eu aprendo a jogar jogando, tá? O aluno ele vai aprender jogar futebol jogando, ele vai aprender os fundamentos jogando, ele vai aprender a tática jogando, e aí ele vai começar a ter essa noção. Só que, pensa bem, como que eu trabalho o método global, querendo evidenciar fundamentos e correções táticas no método global, jogando? Não tem como. Porque a todo momento que tiver um erro, e vão ter vários, eu vou ter que ficar parando o jogo. O aluno errou, preparou. Aí eu vou ter que explicar como que é. Aí beleza. Aí vai lá, errou de novo. Aí eu vou ter que parar e explicar. Aí acaba o jogo ficando chato. Porque ele é exclusivamente direcionado para o jogo. Então vai acabar que esse método vai ficar chato. Então quando que eu vou utilizar esse método? Quando eu já utilizei o método parcial analítico, meus atletas já estão totalmente né, com a qualidade técnica, né, boa, aí sim eu vou utilizar o método global para aprimorar a qualidade técnica em situação real de jogo. Ok? Utilizar esse método global, talvez em atletas menos habilidosos, seria ir de contra ao fracasso, tá? Desmotivar. Então, qual a consequência, né? Jogo criativo, mais com base no individualismo. Então, ou seja, aquele meu atleta, ele não vai. Isso aí, quem trabalha na escola, por exemplo, vai ver muito isso. Aquele atleta individual, que ele só quer driblar, ele vai ficar driblando, 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 ele esquece que tem passe, ele esquece que tem um chute, ele esquece que ele tem mais outros companheiros em quadra. Soluções motoras variadas, com inúmeras lacunas táticas e falta de coordenação das ações coletivas, é o que eu acabei de falar. Tá? A aula é centrada apenas no jogo, diferentemente, né? É um método totalmente diferente do método analítico. Um eu trabalho exercício, foco no exercício, etapas, partes. Outro eu trabalho no jogo propriamente dito, tá? Então eu tenho que conhecer esses dois métodos e, óbvio, conhecer a minha equipe, o perfil dos meus atletas, alunos, para saber qual método eu irei utilizar para que a minha equipe saia, né, ganhando, saia vitoriosa e saia com a melhor qualidade. Então, para finalizar os métodos tradicionais, nós temos o método misto, ou seja, a junção do analítico com o global. Então, no primeiro, o processo de iniciação esportiva privilegia a aquisição de formas simplificadas da técnica do jogo. No segundo, os alunos devem ser inseridos desde o princípio na ideia simplificada do jogo. Então, ideia simplificada da técnica, ideia simplificada do jogo.
Então, juntamos um pouco, pegamos um pouquinho de cada e juntamos, tá? Então é comum a primeira parte, aquecimento com ou sem bola. A segunda parte, que é a parte do corpo, é aquilo que eu pretendo com a minha aula, o objetivo principal, em que são abordados os gestos específicos da atividade considerada por meio de situações simplificadas com ou sem oposição. E na terceira parte, em função do tempo disponível, utiliza-se formas jogadas, jogos reduzidos. Então, por exemplo, eu trabalhei a parte de fundamentação, né? Posso até utilizar situações reais de jogo durante a minha parte principal, com fundamentos, e depois eu utilizo jogos reduzidos. Né? Ao invés de utilizar uma quadra inteira, eu coloco esse meu atleta para trabalhar apenas em meia quadra. Menor espaço, maior pressão, maior domínio cognitivo, então ele vai ter que pensar rápido e agir rápido, vai ter que se adaptar em jogar com pequenos espaços, tá? E com pressão da mesma forma, até maior. E qual que é o exemplo? A aula contempla a técnica e o jogo. Então esse método misto ele é bastante interessante, né? Porque eu pego um pouquinho dos dois, do método parcial e do método global, tá? Então ficou aí, né, explicado. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa diferença de métodos e quando e para quem se aplicar, tá? Esses foram os métodos tradicionais. E agora eu vou falar um pouquinho dos métodos modernos. Então nós temos aí como métodos modernos o método recreativo, que a ideia é simplificada também na ideia de jogo. Então ele parece mais com o método global. Os autores tratam a ideia simplificada de jogo, que se refere a que se dominam em pequenos jogos, tá? Ou mini jogos, como era falado antigamente, né? Então vamos lá. As vantagens. Os participantes praticam desde o início o jogo que pretendem aprender de uma forma recreativa. Aprendizagem progride de maneira gradual, do mais fácil para o mais complexo, sempre dificultando as atividades. Devido à intervenção ativa e à possibilidade de encontrar soluções para os problemas que surgem durante as práticas, sem estar altamente motivados. Ou seja, eles começam a adaptar essas regras em favor de si mesmo, né, para a prática do esporte. Os alunos desde o início vivenciam a complexidade do jogo, adaptando as características e as necessidades de cada idade, fazendo com que se adapte à estrutura social do jogo e comportem de maneira adequada frente às dificuldades. Então, eu separo, isso é fato, eu tenho que colocar, né, alunos da mesma faixa etária juntos, tá? Não que uns possam superar os mais novos e os mais velhos, mas sim vai depender de treinamento, tá? Uma criança mais nova, ela pode superar uma mais velha? Tá difícil, mas ela pode equiparar com um treinamento adequado e específico para isso, tá? As atividades não são monótonas, é óbvio. Quando nós estamos falando de método recreativo, recreativo se dá prazer, é espontâneo. Os problemas e as dificuldades são vivenciados no nível adequado de solubilidade que minimiza a sensação e vivência do fracasso por conta da recreação. As imperfeições podem ser corrigidas mais facilmente. É óbvio, né? É um método mais recreativo. Quando que eu vou utilizar esse método? Talvez na iniciação, de acordo com a faixa etária, no final, por exemplo. As aulas são centradas em atividades lúdicas e recreativas, brincadeiras, né, populares, né, e séries de jogos e mini-jogos. Então é um método que ele já é claro, ele é recreativo. Né, talvez aquele método para utilizar no momento de descontração, você faz um bobinho ali, tá? Ok? Então vamos lá para o método situacional condicionado. Também é um método moderno. Então vamos lá. Diferentemente dos dois métodos, né, analítico global e misto,
e do conceito recreativo de jogo, ele é caracterizado por não se trabalhar em nenhum momento aspectos técnicos e táticos separadamente. Então eu trabalho a técnica, trabalho a tática junto. Ou seja, o nome do método já fala, método situacional. Trabalho com situações reais de jogo. Então, nesse método, a aprendizagem é determinada pelos princípios do jogo, na qual a técnica é aprimorada por meio da complexidade da tática. É conveniente que a técnica responda à situação do jogo. Então vamos ver. Jogo como recurso pedagógico. Jogar se aprende jogando. Tem uma característica aí do global. Inteligência tática se aprende jogando. O jogo formal não atende a todos os alunos. O pulo da técnica isolada para o jogo formal é grande demais para alguns alunos. Então, né, em relação a recurso pedagógico, pode acontecer de alguns alunos que não consiga, tá? Essa parte aqui não vai atender a todos, tá? Somente a alguns. Necessidade de adequar o jogo aos alunos. Quais são as adequações? Então, mudança no formato, as regras, condições, entre outros. Então, eu posso adaptar as regras. Aumentar ou diminuir o campo de jogo. É o que eu falei, por exemplo, posso jogar meio campo ou meia quadra. Isso acontece muito nas equipes profissionais. Diminuir o número de atletas, de jogadores. Condições técnicas definidas. Qual é o tipo de passe, qual o tipo de fundamento que eu irei utilizar. Criar ou subtrair regras para atender o objetivo da aula. Então, já falamos sobre isso. Qual a vantagem desse método? A aprendizagem ocorre de maneira gradativa, do mais fácil para o mais complexo. O próprio aluno participa do processo de tomada de decisão, que torna o agente ativo no seu processo de aprendizagem. Os alunos com baixo nível de desempenho conseguem participar e aprimorar adequadamente os aspectos técnicos e táticos. Conhecimento das estruturas de jogo facilita a aprendizagem de outras modalidades. Então é um método, né, que ele tem como consequências, né, as técnicas surgem em função da tática, de forma orientada e provocada, ou seja, é o que eu falei, é o que falou aqui anteriormente, já tem pré-determinado qual o tipo de fundamento que vai ser trabalhado relacionado à tática, né? Então, trabalha-se muito a inteligência tática, conecta a interpretação, a aplicação dos princípios do jogo, viabilização da técnica e criatividade nas ações do jogo. Então, por exemplo, esse método situacional trabalha com situações de jogo, sempre adaptando regras, diminuindo, né, jogadores, diminuindo campo, tá? E aí, jogos reduzidos, situações de jogo, então vou trabalhar só cruzamento, vou trabalhar só cobranças de pênalti, vou trabalhar só cobranças de tiro livre direto, jogadas ensaiadas, tá? Então, basicamente esse é o método situacional. Vai depender de quando eu for trabalhar esse método, da condição técnica, né, e habilidade, né, dos meus jogadores. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, né, esses métodos. As dúvidas que ficaram, né, sobre esses métodos, sobre os fundamentos, tá? Sobre os aspectos psicológicos, sobre tudo que a gente viu nessa aula de hoje, peço que vocês encaminhem, tá? No grupo, tá? Que a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, ok? Estarei explicando. Depois dessa aula, você tem uma atividade que já está anexada, né? Você vai pegar, vai baixar, tá lá, as perguntas no Word. Abaixo da pergunta, a resposta. Abaixo de cada pergunta, a resposta. Coloque seu nome, ok? E o seu período, beleza? Só. E aí, posta na plataforma novamente, ok? Espero que tenha ficado claro. Está disponível também um material de estudo, né, tanto para a prova como um resumão geral.
de tudo que a gente viu, ok? E no mais, um abraço. Aí tem um artigo aqui que eu tinha passado na aula anteriormente, mas isso aí nós vamos montar um fórum mais na frente, ok? Porque é um artigo muito importante quando se trata, né, dos meios de comunicação no esporte, ok? Um abraço e fiquem com Deus.